Uhum. Teve uma coisa que você falou que ficou meio no ar e eu estava tentando fazer a pergunta e encaixar aqui. Você falou que tem uma grande colônia de brasileiros em New Hampshire e Massachusetts. Por que nesses estados? Na verdade, a colônia que eu falei, eles são na Flórida e em Massachusetts. Isso, Flórida. Você falou New Hampshire Isso. originalmente. New Hampshire tem Flórida alguns eu até brasileiros entendo, também. talvez por ter uma cultura latina, Disney, Cultura latina, voo de Miami para tudo quanto é lugar. Agora Massachusetts. Flórida, além do clima, que atrai muitos brasileiros, tem também a questão da ponte aérea, né? Em especial os brasileiros mais ricos que imigram para os Estados Unidos, eles vão para a Flórida pensando na facilidade que eles têm de conectar as viagens entre Brasil e Estados Unidos. Além do clima e além também da cultura um pouco mais latinizada, digamos assim. É mais latina, né? Uma coisa menos americana e mais América Latina. Massachusetts... Qual a lógica de Boston? Então, Massachusetts é uma outra coisa. O que aconteceu foi o seguinte... A história que se conta é essa, pelo menos é a tradição oral, digamos assim, do porquê esse movimento aconteceu lá. Não está na literatura, mas a gente vê isso da boca dos imigrantes mais velhos. Na década de 60 e 70, o pessoal viajava para agora esqueci a cidade que exporta brasileira, de Minas Gerais, que exporta brasileiros para Massachusetts. Esqueci agora o nome da cidade, mas é uma cidadezinha no norte do estado de Minas lá. Bom, se eu lembrar... Eu conversei com alguém lá na Liberty Con em BH, que era dessa cidade, sei lá, governador alguma coisa. Governador Valadares, é isso aí mesmo. O que acontece? Essa região ali, parece que a galera dos Estados Unidos ia lá para voar de paraglider. Paraglider, não sei como é que fala, mas enfim. E esse pessoal começou a fazer contato com a galera lá e falar, poxa, lá nos Estados Unidos tem muita oportunidade de trabalho, né? E aí as pessoas começaram a ouvir essas oportunidades, fazer contato com o americano e tal, e nesse tempo, década de 60, 70, as pessoas começaram a viajar para os Estados Unidos para trabalhar na construção civil. Era uma época onde a gente está falando de um mundo pré 11 de setembro, né, onde realmente a lógica da movimentação mundial ela foi completamente alterada, mas antes disso, por exemplo, não se tinha tanta burocracia para entrar nos Estados Unidos, então as pessoas entravam com passaporte, não precisava necessariamente de um visto, ou era um processo muito mais simples de ser conseguido. Os brasileiros começaram a ir para lá, e aí tem uma história legal de uma cidadezinha chamada Framingham, que é uma cidade que era mato, era nada, era um lugar que era, assim, estava completamente abandonado de fábricas e tudo mais, como várias pequenas cidades nos Estados Unidos não tinha infraestrutura para crescer. E a chegada dos imigrantes que buscavam lugares mais baratos para morar, começou a populacionar um pouco essa cidade de Framingham, que fica mais ou menos uns 45 minutos de Boston, fica no subúrbio de Boston ali. E aí as pessoas começaram a se instalar lá, e a cidade começou a progredir muito, 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 e os brasileiros começaram a ser bem vistos dentro dessa cidade, não apenas os brasileiros, mas os mexicanos e outros imigrantes também. E aí começou-se a criar um conceito de estado santuário, ou cidade santuário, que é o seguinte: às vezes o governante daquela cidade percebia que o imigrante que estava ali era indocumentado, mas ele não queria lutar contra aquilo porque ele sabia que a presença daquele imigrante resolvia alguns problemas econômicos do lugar, por exemplo, de repente a falta de mão de obra, né? Uma coisa que acontece inclusive até hoje. Por que os Estados Unidos não combatem os imigrantes que estão ilegalmente ou indocumentados dentro dos Estados Unidos? Exatamente porque eles sabem que esse é um problema que resolve alguns outros problemas, como, por exemplo, a falta de mão de obra não qualificada nos Estados Unidos, que é uma realidade. Tem muita gente lá que não quer trabalhar com empregos mais simples, e aí é onde o imigrante entra. Então, o brasileiro ele começou a fazer uma ponte de contato, de prosperidade nesse lugar. E essa galera aqui mandava dólar para governador Valadares e as outras cidades. E aí quem estava nessas cidades começava a ver que, poxa, o fulano tá com 3 casas, tá com 4 casas, construindo não sei o quê. E a cidade começou a ser baseada no dólar, começou a prosperar muito. E essa cultura começou a ser internalizada dentro do imaginário coletivo da cidade. Então, as pessoas, quando começavam a crescer, em vez de elas quererem fazer engenharia ou medicina, ou então se tornarem um piloto de avião, elas falavam, não, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, como meu tio fez, eu quero trabalhar com obra lá, ele ficou milionário, eu vou ficar também. E isso começou a gerar muitos imigrantes que iam para Massachusetts. Enfim, aí foi acontecendo de virar um point, né? Porque realmente, Rafa, não faz sentido, é um lugar frio pra caramba. Conhecia um cara que conhecia um cara e todo mundo foi porque todo mundo foi. É isso. Um fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro e vai. Uhum. Eu conversei lá com o cara na Liberty Con, que era dessa cidade, ele falou que ele tinha, sei lá, quantos mil parentes que já estavam nos Estados Unidos, e ele mesmo estava pensando em... É mais fácil, né? Porque você tinha visto de parente disso, daquilo, algum parente conseguiu cidadania, alguma coisa assim, um puxa o outro, né? Isso, é exatamente isso que acontece. Então, conseguir a cidadania ia passando. Os caras falam que tem um túnel que conecta Governador Valadares em Massachusetts, as pessoas vão por baixo e tudo mais. Eles falam que é Massachusetts, capital de Minas Gerais, cara, para você ter uma ideia de quantos mineiros tem lá. Deve ser a maior concentração de população mineira fora de Minas Gerais, deve ser Massachusetts.
Bizarro.